Tatuar o corpo tem se tornado algo cada vez mais comum em todo o mundo. Muitas pessoas questionam se essa prática seria errada aos olhos de Deus. A Bíblia afirma que fazer tatuagem é pecado, apenas dentro de um contexto muito específico. Ou seja, o simples ato de se tatuar não necessariamente é um pecado. É preciso avaliar cada caso para se chegar a uma conclusão. É importante lembrar que a Bíblia não é apenas um livro sobre o que pode e o que não pode. De fato, algumas coisas são proibidas explicitamente pelos textos sagrados, mas outras necessitam de uma interpretação mais atenta. A Bíblia é uma ferramenta que nos orienta através de seus princípios. Nesse sentido, a maioria dos estudiosos acredita que a tatuagem entra no campo da liberdade cristã. Isso significa que todos são livres para decidir a própria vida de acordo com os princípios de Deus. Mas é necessário ficar atento em alguns casos específicos em que a tatuagem pode se configurar como pecado. Podemos dizer que nesse caso talvez o ponto principal seria evitar extremos. A tatuagem em si não é um pecado. São os motivos por trás dela que podem torná-la pecaminosa. Antes de se tatuar, o cristão deve procurar entender o significado do símbolo que está marcando em sua pele. Tudo aquilo que ofende a Deus ou a seus princípios deve ser evitado. O cristão precisa tomar cuidado também com a forma como a sua tatuagem irá repercutir no grupo social em que convive. Por exemplo, um filho que possui uma mãe radicalmente contra tatuagens deve evitar a prática para não causar conflitos. Também existe o caso das pessoas que se tatuaram antes de se tornarem cristãs. Talvez elas possuam alguma tatuagem que ofenda ao Senhor. Essas pessoas devem se lembrar que a obra de Cristo é suficiente para resgatar todos os pecadores. Por isso, não devem se martirizar.